Como eu sabia que eu ia pregar essa série, eu comecei a informalmente conversar com as pessoas sobre esse tema, procurando exatamente fazer essas consultas. E aí eu ouvi assim, um ia para um lado, um ia para cima, outro ia para baixo, um ia para a direita. Era muito plural o conceito que as pessoas tinham do que faz um diácono. Algumas pessoas me disseram assim, pastor, eu venho de uma igreja em que nem existia diácono. Era o obreiro. Eu comecei a entender, o pastor começou a pregar, que era o obreiro que fazia essas coisas. Então, existe uma pluralidade muito grande de ideias a respeito do que faz um diácono. E hoje nós vamos tentar responder um pouco sobre isso. E eu quero começar lendo, eu lerei 2 textos, que são textos que eu já preguei. Atos 6 e 1 de Timóteo 3. Quando eu preguei em 1 Timóteo, eu falei só a parte dos diáconos, mas hoje nós vamos ler também a parte que fala dos pastores. Porque nós vamos aprender sobre o que faz um diácono usando um método de comparar com o que faz um pastor, para marcar bem essa diferença, e eu imagino que ela seja esclarecedora. Então, Atos, vamos começar lendo o texto de Atos, capítulo 6, de 1 a 7, que diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Esse texto foi a base do primeiro sermão que eu preguei da série sobre ministério diaconal. É o surgimento do ministério diaconal, quando havia uma situação crítica na igreja, em que as viúvas dos judeus que haviam sido criados fora da Palestina e, portanto, inclusive eles falavam um outro idioma, eles tinham um jeito de pensar um pouco diferente, mas todos judeus. Essas mulheres, ou seja, as viúvas dos helenistas, elas estavam sendo preteridas em relação às viúvas da própria Palestina, especialmente de Jerusalém. Essa era uma crise que veio sobre a igreja crescendo muito. E os apóstolos definem: olha, nós precisamos de mais líderes, nós precisamos de gente que possa nos apoiar, com a parte que eu chamei no dia de treliça. Nós vamos cuidar da videira, que são as pessoas, e eles cuidarão da treliça. Em síntese, foi isso que nós tratamos. Mas tem o texto também de 1 Timóteo, capítulo 3, que fala sobre pastores e diáconos. Eu li somente a parte dos diáconos quando preguei, mas hoje eu quero ler também a parte dos pastores, que é a que vem a partir do versículo 1, que diz assim, 1 de Timóteo 3, a partir do verso 1. Esta é uma afirmação digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhes obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia em armadilha do diabo. Até aqui falou de pastores. A partir do verso 8, vai falar dos diáconos. Até ali, falou dos líderes da videira. E a partir de agora, vai falar dos líderes da treliça.
Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade, não devem beber vinho em excesso, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole, ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Cristo Jesus. Ao falar sobre essa temática, e eu preciso que isso fique bastante fixado na sua mente, eu usei a figura da treliça e da videira, mostrando para vocês que uma videira, ela é mais saudável, ela é melhor cuidada, quando ela tem uma treliça que lhe ofereça suporte e direção. Se você já teve uma parreira, ou se você já teve chuchu, que aquilo vai caminhando, ela procura uma treliça, ela procura um apoio, ela procura um ponto de contato, e vai longe, irmãos. Sobe para o lado do telhado, vai para o lado da casa do vizinho, ela vai achando lugar. Por isso que essa imagem faz muito sentido para mim. A videira existe sem a treliça. Não é a treliça que dá vida à videira, mas a videira busca apoio, suporte, sustentação. E ela é mais saudável dessa forma. Então, quando nós falamos de liderança na igreja, existem duas lideranças no Novo Testamento que claramente se destacam. É aqueles a quem Deus chama, que a essência do chamado deles é cuidar de pessoas, são aqueles que cuidam da videira, e outros a quem Deus chama, que a essência do ministério deles é cuidar da treliça, são os diáconos, os primeiros são os pastores. Então, hoje, eu quero comparar um pouco os dois chamados, as duas vocações, para que nós entendamos com mais clareza o que faz um diácono. Por exemplo, e eu vou usar esse texto de 1 Timóteo capítulo 3, que acabamos de ler. Eu quero comparar o versículo 2 com o versículo 9, que diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Pastores. Deixa eu só fazer um corte aqui. Eu quero explicar para você, porque isso também dá muita confusão. É assim, mas a Igreja Batista não tem bispo. A Igreja Batista não tem presbítero. Do que está falando esse texto? Então vamos lá. Quem é o bispo, gente? Quero começar com o bispo. O bispo é um supervisor. Esse é o bispo. A função do bispo é supervisionar. Em igrejas em que existe na denominação, existe naquela igreja um poder central, chame do que quiser chamar. Eu vou dar o exemplo de uma igreja metodista, de uma igreja luterana, de uma igreja católica. Existe um poder central. E desse poder central, direções que valem para todos. Então, se você tem algum parente, algum vizinho, algum amigo, ou se você mesmo passou por uma igreja com essa estrutura, podem acontecer, é natural que aconteçam processos assim. O bispo transferiu o pastor que estava no Parque Guarani e que agora vai para Garuva. Tirou de Garuva e mandou para Floripa. Ele moveu peças nesse tabuleiro, porque ele tem liderança, comando e, portanto, interferência e responsabilidade sobre tudo que acontece abaixo dele. Isso é impossível de acontecer numa igreja batista. Porque na igreja batista não existe nenhum comando superior à igreja. Então, você, na igreja batista, é a própria igreja local responsável pela escolha dos seus líderes, escolhe para começar, escolhe para encerrar,
Não há nenhum poder. A Convenção Batista Brasileira não pode chegar numa igreja e falar assim, olha, tira esse pastor daqui e envia para lá, tira o outro. Não é possível isso. As igrejas batistas, elas são autônomas. Cada igreja é autônoma e responsável pelo seu próprio trabalho. Então, a unidade da igreja batista se dá pela cooperação voluntária que há entre as igrejas e pelo alinhamento doutrinário. Então, igrejas batistas se unem para a pregação do evangelho, se unem para causas sociais, se unem para algumas coisas, elas são unidas, e elas são unidas através de associações, através de convenções, até a Convenção Batista Brasileira ou a Aliança Batista Mundial. Mas a Aliança Batista Mundial não manda em nenhuma igreja local. Ah, tem uma igreja pequenininha. Será que alguém da Aliança Batista Mundial manda naquela igreja? Jamais, ela é autônoma. Ela é que é responsável pelo seu próprio agir, pelo seu próprio trabalho. E se une às outras, cooperando umas com as outras e por alinhamento doutrinário. Então, jamais poderia existir um bispo na Igreja Batista, porque a Igreja Batista não tem poder central regulador. Mas você fala assim, então a Igreja Batista não tem bispo? Eu vou explicar isso mais para frente. Mas esse modelo não cabe jamais na Igreja Batista, precisa ficar claro para a gente. Quem é o presbítero? O presbítero é o homem maduro, é o ancião. É o homem maduro. É alguém que a igreja escolheu para sua liderança, é alguém que lidera uma igreja, e que, porque a igreja reconhece nele maturidade para a direção dos trabalhos da igreja. Esse é o presbítero. E você tem o pastor, que é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que apacenta o rebanho, é aquele que alimenta e protege as ovelhas, é aquele cuidado espiritual que há nessa relação entre pastor e ovelhas. Como que os batistas pensam? Que são 3 termos, bispo, presbítero e pastor, são 3 termos para designar diferentes funções de uma pessoa. Não são 3 pessoas, mas é uma pessoa que tem 3 funções que podem ser descritas por esses termos. Então, vou dar um exemplo. Eu dei o exemplo. Esse exemplo valeu para de manhã, vai valer para agora à noite também. Ontem nós tivemos sinapse. De manhã não teve uhu. Na sinapse, que é um trabalho de adolescentes das igrejas batistas de Joinville, quem eram os responsáveis pelos nossos adolescentes? Everton e Jennifer, que gozam de bastante prestígio com os adolescentes, glória a Deus por isso. Tá bom, beleza. Se houvesse qualquer dificuldade, se alguma coisa desse errado, se alguém derramasse a água fora da bacia, certamente eu iria receber uma mensagem de algum pai de adolescente. Por quê? Porque espera-se que o pastor Carlos supervisione o trabalho do Everton e da Jennifer. Então, quem supervisiona, ou quem é o bispo do trabalho da Pedras Vivas? O Carlos, que no final das contas responde sobre tudo o que acontece aqui. Eu não posso dizer assim, não, isso não era minha parte. Eu não tenho nada com isso não, isso é com Everton e com a Jennifer, é coisa dos adolescentes. O meu é só a palavra. Não é assim. Não é assim espiritualmente, não é assim moralmente, e não é assim nem formalmente, porque é o meu CPF que está vinculado ao CNPJ da igreja. O CPF que responde pelo CNPJ da igreja também é o meu. Então, quem supervisiona o trabalho de uma igreja, ou quem exerce a função de bispo numa igreja, alguém vai exercer. Na igreja batista, não se usa o termo, até para não criar confusão com nenhuma esfera superior de fora, mas sabe-se que é o pastor quem supervisiona o trabalho dos líderes da igreja. Eis a função do bispo sendo exercida por uma pessoa.
Na condução dos trabalhos da igreja, a igreja, quando escolhe um pastor, porque reconheceu nele o quê? Maturidade para a condução nesse trabalho. Então, um pastor pode ser chamado de presbítero também. Não há problema nenhum. Problema nenhum. Absolutamente nenhum. Não é só a igreja presbiteriana que tem presbíteros. O pastor, na condução do trabalho, na maturidade da condução do trabalho, e no pastoreio das almas, no alimento para as ovelhas, no cuidado com as ovelhas, na proteção das ovelhas, ele cumpre as outras funções. Então, uma pessoa com 3 funções diferentes. Função de supervisão, função de condução madura do trabalho e função de alimento e proteção das ovelhas. Se isso não ficar claro para nós vamos ter dificuldade de entender liderança de igreja batista, irmãos. Isso precisa estar muito claro para a gente. Porque então, numa igreja batista, existirão 2 líderes. O pastor, a quem esses 3 termos se cumprem, ele poderia ser chamado de presbítero, ele poderia ser chamado até de bispo, isso não faria diferença alguma, porque ele cumpre as 3 funções. E o outro lado, esse é o lado da videira. E o outro lado, diáconos, que cuidam da treliça, que são os 2 líderes que o Novo Testamento diz que devem existir numa igreja. Quando eu preguei sobre isso, eu até falei, líder de PGM, professor de escola dominical, líder do louvor, líder do estacionamento, líder do telão. São vários líderes que nós temos e servem, são ministérios da igreja. Não tem problema nenhum. Mas isso é uma liderança extra-bíblica, não é antibíblica. Porque as lideranças do Novo Testamento são pastores, a quem também cabe os termos de presbítero, de bispo, e que cuidam da videira, e diáconos, que cuidam da treliça. Se eu não zerasse o jogo aqui, irmãos, não dava para seguir com o que vem agora. Agora nós zeramos o jogo, nós vamos começar o jogo do zero, entendendo como funciona a estrutura de liderança de uma igreja batista. Agora nós vamos para o texto. É necessário, pois, que o bispo, que é esse pastor, que é esse presbítero, que é o que cuida da videira, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Agora, falando dos diáconos, que é quem cuida da treliça, diz, devem ser comprometidos com o segredo da fé, viver a consciência limpa. Abaixo, no versículo 12, vai dizer também sobre diáconos. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Depois eu vou tratar melhor disso. Mas eu quero voltar aqui no slide 25, que diz que o pastor precisa ser, dentre outras coisas, apto para ensinar. E do diácono? Não diz isso. Diz que o diácono deve ser comprometido com o evangelho, que é essa expressão, comprometido com o segredo da fé, que era segredo até Jesus vir. Quando Jesus veio, se revelou. E o nosso papel é revelar isso ao mundo, não tem mais segredo nenhum. Um dia o que estava guardado se revelou, que é a salvação em Cristo Jesus. O diácono vive o evangelho, mas ele não ensina o evangelho. Não é função do diácono ensinar, é função de quem ensinar? Pastor. Então, nós nunca escolhemos um diácono pela capacidade de ensino que ele tem. Olha, ele tem um dom de ensino, ele vai ser um diácono incrível. Não será. Ele pode ser um ótimo professor, talvez ele tenha até vocação pastoral. Mas para diaconato, não se espera, não é função diaconal ensinar. Então, ele não pode ensinar porque ele é diácono? Pode. Mas quando ele vai ensinar, ele não está cumprindo o ministério diaconal. Você pode ter um diácono que canta? Pode. Que toca? Pode. Que faça muitas coisas. Mas aquilo não é o cumprimento do ministério diaconal. O ministério diaconal não exige dom de ensino, mas exige que viva o evangelho com integridade. Ele ensina com o modo como ele vive o evangelho. Esse é o ensino do diácono. E o pastor? O pastor, ele também tem que viver o evangelho, mas ele precisa ser, como o texto diz, apto para ensinar. Quero propor uma outra comparação, que está nos versículos 4 e 12.
Falando do pastor, ele diz assim, que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Em algumas versões, como governará sobre a igreja de Deus? Então ele compara o pastor, que ele precisa governar bem a casa, porque ele governará a família estendida. Ele precisa governar bem a família dele, porque ele terá a função de governo sobre a família espiritual. E sobre o diácono? O diácono deve ser marido de uma só mulher, liderar bem seus filhos e sua casa. Nisso é parecido com o pastor. Ele também precisa ser um homem que cuida bem da sua esposa e dos seus filhos. Mas não cai sobre o diácono, mas cai sobre o pastor o ter que lidar com uma tentação, com uma cilada. Qual que é a cilada do pastor? De ser alguém que não cuida bem da sua família. E ele se tornaria inapto para cuidar da família estendida, que é a família da fé. Irmãos, precisa ficar claro, muito claro para nós, se a gente quiser levar a palavra de Deus a sério, liderança de igreja é coisa séria. Não exige perfeição de ninguém, porque perfeito é só Jesus. Mas os termos que o Novo Testamento coloca para líderes na igreja é de gente convertida. Quando a gente compara os dois, mais uma revelação. Um diácono precisa governar bem a sua casa, mas ele não governará a igreja, a família estendida, porque essa é função pastoral, não é função do diácono. O governo da igreja é função pastoral, mas o diácono, mesmo que ele não tenha a missão do seu ministério de governar a igreja, ele precisa ter um bom testemunho familiar. Vamos comparar agora o que diz o versículo 6 com o versículo 10. Que o bispo não seja recém-convertido, em algumas versões, neófito, novo na fé, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Diáconos, antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. Veja que um candidato ao ministério pastoral, ele já se torna inapto simplesmente pelo fato de ser novo na fé. Ele pode ter muitos predicados, mas se ele ainda é novo na fé, aí a gente teria que... O que seria o novo na fé? Mas isso os irmãos fazem um churrasco, me chamam, a gente conversa o almoço, a tarde toda sobre o novo na fé. Mas o ponto claro é que ser novo na fé não é impedimento para ser um diácono. Alguém não poderia dizer, olha, o fulano tem tantas características adequadas para ser um diácono, mas ele é muito novo na fé. Até porque ele passará por um período probatório. Para o diácono, exige-se um período probatório. Então, ele é novo na fé, mas ele, no período probatório, se revelou apto, ele deve ser consagrado. Ele não pode ser alijado do processo por ser novo na fé. Lembra que quando nós vimos lá em Atos 6, aquela igreja que escolheu os primeiros diáconos, quase todos eram novos na fé. Porque era o início do cristianismo. Se eles tivessem colocado a régua de tirar o neófito, quem sobraria? Se todos eram novos. É verdade, porém, que aquele que está mais tempo na fé, ele é mais conhecido da igreja. Suas virtudes, seus dons, seu caráter, sua idoneidade, talvez ela ecoe de um modo maior na igreja. Isso é verdadeiro. Mas não é verdadeiro que alguém não possa ser diácono porque ele é novo na fé. Se ele é reconhecido pela igreja como alguém pronto para isso, e se ele é aprovado no período probatório, ele deverá ser diácono. Mas um pastor jamais. Mesmo que ele tivesse dons e uma série de questões, mas o fato de ser novo na fé impede alguém que vá ao ministério pastoral. E o motivo é revelado, irmãos.
E faz todo sentido. Como o diácono não exerce governança da igreja, como nós já vimos na sessão anterior, a influência do diácono está na medida do seu serviço, e ele não é colocado à frente, porque ensinar coloca pessoas à frente. O exercício do ministério diaconal, muitas vezes, ele é mais misturado, sem esse destaque, sem esse holofote, que as luzes se apagam e uma luz é colocada sobre ele. O ministério diaconal não é assim. Mas o ministério pastoral é assim. Não dá para ser pastor e não se colocar na frente das pessoas. Você está sob o escrutínio de todas as famílias o tempo todo. A sua família está sob o escrutínio de todos o tempo todo. E aí ele apresenta algo muito especial, que ele diz que alguém não deve governar a família espiritual, ou seja, ser pastor, ou bispo, ou presbítero dessa família, para não se tornar orgulhoso, naquele sentido, entrei no ônibus agora e já estou na janela. É uma tentação grande para todo líder, e sobretudo todo líder em que a comunidade cresce, e sobretudo num tempo de redes sociais, em que ele começa a ter o nome dele grande, reconhecido. Porque numa igreja o nome que precisa ser grande é o de Jesus. Mas nós já vimos muitos que começaram bem e terminaram mal, exatamente porque não souberam lidar com o fato do, entre aspas, sucesso do ministério. Um diácono não sofre essa tentação, irmãos. Qual é o grande diácono youtuber que você conhece? Qual que você está seguindo? Ele tem quantos? O Instagram. Qual o perfil do diácono que você segue no Instagram? Não tem. Você tem de músico? Tem. Você tem de mestres? Tem. Você tem de pastores? Tem. E diácono? Não. E faz sentido não ser, irmãos. E é isso que precisa estar claro para a gente. Se houvesse um diácono com multidão de seguidores arrastando e enchendo a arena, tinha alguma coisa errada nesse ministério, porque o ministério diaconal não caminha dessa forma. Estaria desviado de função. Vamos avançar. Eu quero só dar um traço, quando diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. É um versículo que eu já tinha lido. A ideia de bispo reafirma aquilo que eu já falei, que é alguém que supervisiona o todo. Alguém que tem responsabilidade sobre as pequenas partes. Isso não se espera do diácono. Quero fazer ainda uma consideração que para mim é fundamental. No PGM ontem surgiu isso. Pastor, tá legal, tal, não sei o quê, mas é assim, mas o que eles vão fazer na igreja? É quase que esperado que eu dê um checklist para a igreja e falar assim: função diaconal. Aí tem você vai ticando o que faz um diácono. O diácono cuida disso, daquilo outro. E quando a gente vem estudar a Bíblia, você não encontra isso. Mas a igreja espera que seja assim. Então a gente precisa alinhar essas expectativas aqui, gente. Porque eu não sou capaz de oferecer a vocês algo que a Bíblia não oferece. Cada igreja local é livre para definir as tarefas dos diáconos conforme os princípios bíblicos e levando em conta o seu contexto e necessidade. Então vamos pensar. Você tem diáconos numa igreja de Ribeirinhos, lá no Amazonas? Tem. O ministério dele vai ser muito parecido com o diácono de uma grande igreja em São Paulo? Não. Ou de uma igreja em Joinville, na região central, como a nossa? Não. Os contextos definem muito o ministério da igreja. Não é só do diácono, do pastor, da igreja, como um todo. Mas o do diácono terá semelhanças e terá diferenças. Então não dá para ter... Então vou dar um exemplo. Estacionamento. Vamos pegar o exemplo do estacionamento. Estacionamento é videira ou treliça? Treliça. Começamos bem. Treliça. Tá bom. Se eu estou pensando no acesso, na entrada, na saída,
se uma criança pode correr para o estacionamento e se colocar numa situação de risco, na sinalização, no dia de chuva, no dia que empoça água, eu estou pensando ministério diaconal, treliça pura. Agora, se eu estou pensando numa abordagem das pessoas que chegarão nos seus carros, eu estou falando de videira. Eu quero fazer alguma surpresa para elas. Eu quero que já o acolhimento comece lá. Eu quero fazer alguma abordagem enquanto elas estão no estacionamento. Eu não estou olhando para o piso. Eu não estou olhando para a sinalização. Eu já estou num contato com quem? Com a pessoa. Videira. Então majoritariamente, as coisas não são completamente uma coisa ou completamente outra na igreja. São ministérios que se unem e trabalham juntos para fortalecerem os processos da igreja. Eu peguei o exemplo do estacionamento, poderia pegar vários outros. Então, quando eu olho na abordagem que gostaria de fazer, isso é essência de ministério pastoral. Quando eu olho na infraestrutura, isso é essência do ministério diaconal. Então, vocês acertaram quando falaram diáconos, essencialmente é. Mas tem pitada de videira. E existirão outras coisas que terão majoritariamente força de videira, mas que a treliça vai estar lá com as suas pitadas também. É esperado e natural que seja assim. E esse não é um exercício tão difícil. Se eu falar, por exemplo, operar som, imagem, iluminação, videira ou treliça? Treliça. Viu como que não é difícil? Não é difícil. É fácil. Até na semana passada, quando terminou o culto, eu estava conversando com alguns irmãos que servem nessa área, e eles estavam dizendo, pô, pastor, está sufocante aqui o negócio, a pressão está grande e tal, a gente está precisando de ajuda aqui. Eu falei, vocês estão precisando de uns diáconos aí, né? Aí hoje eu vi um deles conversando com um mais novo, eu falei, você está mais rápido que eu, você já arrumou seu diácono, né? Por causa disso, por causa desse princípio. Ele falou, pastor, que a gente está precisando de um monte de diácono também. Quando a gente para pensar e orar, vai ficando claro esses processos de videira e treliça. Então, cada igreja, e nós vamos ter que nos debruçar sobre isso, orem por isso, orem para que Deus também me ajude a conduzir bem a igreja, a definir o que serão tarefas essencialmente diaconais e o que serão tarefas pastorais. Cada igreja vai se debruçar sobre isso. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum texto falando assim, olha, o diácono do estacionamento era o irmão fulano de tal. Não tinha nem templo, gente. Eles se reuniam nas casas. Eles não tinham esse aparato que a gente tem, a diaconia da iluminação. Não tinha telão, gente. Você não procure na Bíblia aquilo que você não possa encontrar. O que a Bíblia tem para nós? Princípios. Quando a gente entende o princípio, a gente aplica aquele princípio ao nosso contexto. Joinville. E o irmãozinho lá da igreja dos Ribeirinhos vai aplicar ao contexto dele. Ele não tem estacionamento, ele tem um monte de barco chegando do rio. É o estacionamento dele, não tem carro. A igreja é livre para isso, irmãos. Não tem receita pronta. Nós vamos construir isso juntos, para a glória de Deus e com cuidado de Deus. Mas eu não quero deixar os irmãos frustrados, falar, francamente, o pastor falou, mas não disse nada. Porque se não der a listinha, parece que você disse. O princípio parece que não basta para a igreja nesse tempo. Então, eu vou até onde eu consigo ir, irmãos. E eu sou muito influenciado por um livro que fala sobre o ministério diaconal, de uma série chamada 9 Marcas. E ali, isso eu tirei de lá e eu gostei bastante, que falando sobre funções diaconais, eu vou falar de 3. A primeira, descobrir necessidades concretas e supri-las. Qual que era a necessidade que havia no surgimento do ministério diaconal? Socorro às viúvas que estavam sendo preteridas. Era uma necessidade concreta, palpável. Era preciso entregar ou alimento ou dinheiro para que aquilo se transformasse em cuidado, zelo e ação de misericórdia para com quem precisava. Um diácono, ele precisa caminhar no meio do rebanho, porque ele precisa ser proativo em enxergar as necessidades da igreja e ele precisa ser rápido para tentar oferecer suporte e resposta. Um diácono é uma contradição, um diácono que ele é alheio às necessidades da igreja.
Ele tem que ter leitura disso. E ele tem que ter iniciativa de solução. Ele não pode ser aquele... Como é que é o nome daquela área da medicina em que o sujeito, ele atesta do que a pessoa morreu? Legista, médico legista. Você tem um diácono que ele é um médico legista da igreja. Ele sabe todos os problemas. Olha, ele morreu disso, daquilo, foi pneumonia, foi tiro, foi sei lá o que foi. Ele está tratando o sujeito? Não. A gente não pode ter nenhum líder, muito menos um diácono assim na igreja, gente. Que ele só consegue escrever do que aquilo que já morreu. Enquanto estava vivo, não cuidou por quê? A gente precisa ter diáconos que possam descobrir necessidades e ser parte da solução daquilo. Sozinho, jamais. Ninguém faz nada sozinho na igreja. Ninguém. Nem diácono, nem pastor, nem ninguém. Mas ele não pode ser uma pessoa que fique de braços cruzados. Ou que diz, eu não vi, eu não soube. É mesmo. Nossa, a coisa estava na cara de todo mundo viu e o diácono não viu. Não dá para ser assim, irmãos. É uma contradição. Um líder da igreja com a apatia desse tamanho. Segunda consideração de função diaconal. Segunda função diaconal, proteger e promover a unidade da igreja. O que teria acontecido se os diáconos foram resposta de Deus? Os diáconos foram e são resposta de Deus para a manutenção da unidade da igreja. Porque o que teria acontecido, irmãos, se os diáconos, se eles não tivessem escolhido os diáconos? Os apóstolos não iam fazer. Eles deixaram bem claro, o quê? Isso não é com a gente, não. Não é. Nosso negócio é outro. Nosso negócio é gente. É palavra, é oração, é cuidado. Isso aí nós vamos precisar de outros líderes. Isso é importante, isso é muito importante. Tão importante que precisa que nós tenhamos outros líderes para fazer. Se não tivessem os diáconos, teria tido um racha de cima a baixo na igreja. E você já viu igreja com racha alcançar a cidade? Você já viu igreja rachada dar bom testemunho? Você já viu a igreja rachada crescer saudavelmente, influenciar vidas? Não tem. Então, diáconos, antes de tudo, são pessoas pacíficas dentro da igreja. Eles protegem a igreja, eles promovem a unidade da igreja com o seu serviço, com o seu testemunho e com a sua influência. Para que haja paz na igreja, para que libere os pastores e os ministérios de ênfase em videira, que o pastor também não faz nada sozinho, para que cumpram o seu propósito, para que a igreja se fortaleça e, sobretudo, para que o evangelho alcance a cidade. Porque o que o texto lá de Atos termina dizendo é o seguinte: eles resolveram um problema, a igreja ficou em paz, eles protegeram a igreja, promoveram a unidade e o evangelho continuava se esparramando, alcançando inclusive os sacerdotes, que eram os mais improváveis de se converterem. Então, um diácono briguento não dá, irmãos. Um diácono que fica procurando chifre em cabeça de cavalo, não dá, irmãos. Um diácono que você tem que... todo mundo morre de medo dele, é uma antítese do que é um diácono. É um absurdo que seja assim. E em muitas igrejas, esse era o perfil diaconal, perfil leão de chácara. Já viu aquele mais terrível que tem? Que só de olhar da mesa, as crianças até desviam dele assim. E as famílias ainda ameaçavam a criança. Se você fizer bagunça, eu vou falar com o irmão fulano de tal. Esse irmão fulano de tal era o diácono João. O diácono João vai vir aqui, nossa, a criança nem dormia aquela noite, gente. É aquele modelo de diácono leão de chácara. Isso não é ministério diaconal, irmãos. Isso é um problema para a igreja. Se a referência de liderança na igreja for essa, não dá para ser igreja. Isso não cabe na mesma frase, irmãos. A função do diácono é linda. A função do diácono é santa. A função diaconal glorifica tremendamente ao Senhor. É uma liderança influenciadora, quase que silenciosa, que vai acontecendo no meio da igreja, servindo as famílias da igreja, sem desejo nenhum, irmãos, de ostentação, de aparecer. Mas ele vem preenchendo lacunas, ele vem acalmando ânimos, ele vem trazendo solução e resposta para as dores das famílias.
da igreja. Ele protege e ele promove a unidade da igreja. Além disso, ele serve ao ministério dos presbíteros e os apoia. Pedras Vivas não tem essa referência, graças a Deus por isso. E isso torna mais fácil a escolha de diáconos. Mas muitas igrejas e muitos pastores que estão hoje no ministério, a última coisa que eles querem é ter diáconos. Por quê? Porque eles viram ministérios diaconais, que inclusive em algumas igrejas chamava corpo diaconal, que é uma coisa completamente fora, porque não existe um corpo dentro do corpo, irmãos. O corpo é a igreja. Em que eles eram quase que uma patrulha. Eles patrulhavam o pastor e a sua família. Então, essas histórias que você tem de um monte de filho de pastor, filha de pastor, você vai procurar ter um diácono enfiado nesse negócio, gente. Teve uma treta, teve uma causa, teve um negócio. E tinha pastor que era difícil também, vamos falar sério, não é só diácono que é difícil, não. O pastor já é difícil mesmo, gente. Eu tenho espelho em casa também. Agora, quando o diácono serve a igreja, ele não é secretário do pastor não, tá, gente? Não é assim, ó, acabou a comida, a ração do meu cachorro acabou. Diácono fulano, por favor, vá ao pet. Não é isso não, gente. Eu estou dizendo o seguinte, que quando o diácono, ele exerce o seu ministério biblicamente, ele tira uma bigorna das costas dos pastores. Eu quero dar um exemplo de hoje, irmãos. Todo domingo tem. Eu cheguei de manhã aqui na igreja, cheguei um pouco mais cedo, e eu soube que a impressora estava enguiçada. A impressora enguiçou. E eu fui lá para tentar desenguiçar a impressora. Estou lá pelejando com a impressora para desenguiçar a impressora. E está com tinta, mas não sai a tinta, sai a azul, sai a vermelha, mas a preta não sai. E estamos lá, pelejando para desenguiçar a impressora. Bom, quando faltava 2 minutos para começar o culto, eu desenguicei a impressora. Eu estava suando, irmãos, com aquela impressora. E aí eu já desci aquela escada bufando já. Verdade. Eu cheguei aqui, os irmãos estavam encerrando o louvor. Eu imagino a minha cara na hora que eu cumprimentei esse pessoal de manhã. Eu cumprimentei só quem eu quase tropecei nele quando eu entrei naquela porta ali. E já tinha alguns irmãos sentados, eu não cumprimentei ninguém. Porque eu já estava super preocupado com o horário do culto. Porque faltava muito pouco tempo e eu ainda não tinha conseguido nem chegar aqui para cumprimentar as pessoas. Isso é imperceptível aos olhos da igreja. Eu estou dando um exemplo de hoje. Eu poderia dar o exemplo do pós-culto, teve outro. Eu vou poupar os irmãos. Depois os irmãos perguntam para o Vincent, que me ajudou a desenguiçar um outro negócio que estragou. E o Vincent fala, pastor, mas esse negócio te procura, né? Eu fico olhando para ver se eu te ajudo. Eu vou lá, o negócio está funcionando. Você entra, o negócio... Eu falei, rapaz, então é oração mesmo que falta. Mas é real, irmãos. E isso acontece muitas vezes. E isso... Só que agora, como a gente está tratando disso, isso fica mais claro para as pessoas. Isso fica mais nítido. E ilustra a essência do que eu estou dizendo. Quando o diácono desenguiça a impressora, quando o diácono fala, pastor, não, desce lá. As pessoas estão chegando, vai lá. Vai receber aquelas pessoas. Te acalma, daqui a pouco tu vai pegar a palavra. Vai na paz. Isso aqui com a gente. Ele tira uma bigorna. Ele evita males. Ele defende a unidade da igreja. Ele protege a igreja com algo que ninguém viu. Talvez 2 ou 3 pessoas tenham me visto lá consertando a impressora. O ministério diaconal é essencialmente nessa direção. E ele não faz isso, irmãos, sem alegria, sem amor, sem satisfação e sem realização. Muito ao contrário. Você quer
criar embaraço para um diácono raiz, é você querer colocar muito holofote nele. Não é assim que ele funciona. Não é assim que ele vive as experiências com o Senhor. Não é. Quero avançar, irmãos. Resumindo da seguinte forma. Pastores lideram o ministério. Diáconos viabilizam o ministério. E a congregação realiza o ministério. Os pastores existem para equipar a igreja para a obra do ministério. Os pastores ensinam as pessoas. Os pastores ajudam as pessoas a crescerem, para elas ocuparem os seus espaços, para que se cumpra na vida delas o propósito de Deus. Mas eles não conseguem fazer isso de forma saudável se não houver um outro grupo de líderes que possam viabilizar esse processo, para que a igreja realize o chamado dela. Não é pastor que faz o trabalho da igreja e não é diácono que faz o trabalho da igreja, irmãos. É a igreja que acontece sob a liderança de pastores e diáconos. Uma outra forma de dizer poderia ser assim: liderada pelos presbíteros ou pelos pastores, servida pelos diáconos e governada pela congregação. Eu falo, mas não é Jesus que governa, não é o Espírito que governa? É. Mas do ponto de vista humano, quem governa a Igreja Batista? É pastor? É diácono? Não, é a congregação. Em última análise, irmãos, quando a gente pega lá o organograma de uma igreja batista, ou o funcionograma de uma igreja batista, você vai ter a caixinha mais alta, a igreja. Quem que escolhe o pastor? É o pastor que escolhe a igreja ou é a igreja que escolhe o pastor? É a igreja que escolhe o pastor? Quem que escolhe? É o diácono que escolhe a igreja? Você tem um grupo de diáconos, eu vou ver qual igreja que está à altura do meu diaconato. Não. É a igreja que escolhe diáconos. É a igreja que liga pastores, liga diáconos, desliga diáconos. Numa igreja batista, não é o pastor que faz isso, e não é por um simples motivo. Porque o Novo Testamento diz que não deve ser. O Novo Testamento ensina que os apóstolos entregaram isso para a igreja. E é assim que deve ser, porque esses líderes precisam ter o reconhecimento da igreja. Porque senão eles serão rejeitados pela igreja. Quando o pastor indica alguém e a igreja sabe que ele não tem condições morais ou espirituais, ele não tem idoneidade para aquilo, a igreja rejeita. Rejeita por motivos bíblicos. A igreja faz certo em rejeitar. Terrível coisa seria se a igreja quisesse engolir líderes não idôneos como seus líderes. Não há condição para isso. O máximo que eu consigo ir para o checklist dos irmãos, e eu vou passar bem rápido, quase que constrangido, porque o que eu quero é que os irmãos entendam o princípio, para que façam uma escolha à luz dos princípios bíblicos. Eu poderia dizer assim: área de atuação do ministério diaconal, nada menos do que área de misericórdia. Se a gente falar assim, eu quero um ministério pastoral assim mais light, o ministério pastoral mais light que tem, ele cuida do quê, pastor? O mais light é pelo menos a área de misericórdia, irmãos. Se for menos que isso, já não posso nem chamar de ministério diaconal. Mas eu diria que, por exemplo, e é só exemplo, tá? Só para ilustrar, não vou gastar tempo com isso aqui não. Área de misericórdia, área de administração do patrimônio da igreja, parte física, área financeira, como eu preguei outro dia, dinheiro não pode ficar na mão de pastor, gente. Não ficava, esse não é o modelo neotestamentário, e nós já sabemos, só abrir as páginas de fofoca gospel, a quantidade de problema que isso causa. Eu sei que aqui os irmãos são santos, ninguém fica vendo perfil de fofoca gospel, né? Ninguém fica curtindo isso. A santidade dos irmãos impede isso. Mas lá no mundão, né, irmão, sabe como é que é. A fofoca gospel é sempre essa. Pastor picareta para todo lado. Gente que está enganando o povo. Gente que fez riqueza. Tratando levianamente algo que é sagrado, irmãos. Algo que é santo. Que é a contribuição de pessoas como parte da adoração delas.
E eles tomam para si parte da adoração das pessoas. Para proveito próprio, benefício próprio, para vergonha da igreja, envergonhando o nome de Cristo. Então, a liderança da igreja, dinheiro na igreja é treliça, irmãos. Dinheiro não é ruim, tá, irmãos? Não é assim, isso aqui não precisa nem ter. Nós precisamos de recursos financeiros. Nós precisamos de gente generosa, que compreenda o valor que isso tem. E Deus tem nos dado, irmãos. Glórias ao Senhor por isso. Mas é uma contradição. E é um risco desnecessário querer que pastores cuidem de área financeira da igreja. O dia a dia da igreja. Como roda aquilo na igreja. E como eu já disse, apoio pastoral. Coisa boa, irmãos, é quando o pastor vai fazer uma visita e ele tem um diácono como companheiro dele naquela visita. Aí você vai dizer assim, eles vão orar, eles vão ensinar alguma coisa, às vezes é um novo convertido, é uma família que precisa. O diácono fala assim, pastor, eu já estou com a cesta básica no carro, tá? Não foi o pastor que saiu para comprar a cesta básica. Aí o pastor fala assim, eu já preparei o estudo aqui. Chega lá, nós vamos juntos, você me ajuda aqui, e a gente vai fazer essa visita juntos, e a gente vai abençoar essa família juntos, e a gente é parceiro juntos, nós trabalhamos juntos para a glória de Deus. Pastores e diáconos trabalhando juntos para a glória do Senhor. Finalmente, irmãos, diáconos, quando você for escolher diáconos nesta igreja, quando você for chamado a isso, diáconos são as pessoas de sua igreja sobre as quais você deveria poder dizer o seguinte: irmão, você deseja promover a unidade? Irmã, você deseja crescer como serva? Olhe para eles. Eles vivem assim. Que Deus nos ajude, irmãos. Eu quero fazer alguns desafios aqui. Eu vou ser muito breve, os desafios são muito diretos, mas não trate esse assunto como algo pequeno na igreja, porque não é. Não trate assim, eu venho à igreja, eu queria ter meu coração assim, bem inspirado por Deus, uma pregação bem emocionante, para falar diácono aqui 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Igrejas saudáveis são igrejas que escolhem líderes idôneos, líderes responsáveis, líderes que temem ao Senhor. Não são perfeitos, irmãos. Estou falando aqui hoje, eu sou sujeito às mesmas fraquezas de muitos que já caíram. Não falo isso como se eu estivesse como se isso não fosse tentação para a minha vida, ou que se eu não estivesse sob esse risco, irmãos. Eu estou como todos os demais. Cristãos caem, irmãos. E agora o cristão verdadeiro, ele frutifica inclusive quando ele cai, que é o fruto do arrependimento. Mas isso é outra história. A gente não pode olhar para a palavra de Deus como nós temos olhado e fazer pouco caso do valor que a liderança da igreja tem. Ore, converse em casa, converse com a sua família, converse no seu PGM, busque a Deus, busque direção de Deus, cuidado de Deus, porque Deus quer nos dar líderes idôneos, líderes de respeito, líderes que abençoam e protegem a unidade da igreja. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar mais uma vez pela tua palavra e pelas reflexões que o Senhor nos permite ter nela nesse momento. E nós estamos, Deus, nos aproximando de um momento em que nós vamos precisar, Deus, de sabedoria e clareza para escolhermos de modo adequado mais líderes para essa igreja, Deus. Líderes que sejam chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor para o cuidado da treliça, Deus. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, por favor, move nessa igreja aqui, Deus, com graça e com misericórdia, mas que haja um mover do Senhor, Deus, que leve a igreja a tratar com o peso correto, que a igreja tenha uma postura correta, que é de buscar os princípios bíblicos que estão sendo ensinados para fazerem suas escolhas no temor do Senhor.
Livra-nos, Deus, de partidarismo, de divisões. Livra-nos, Deus, de lobbies dentro da igreja. Livra-nos dessas misérias todas que nada tem a ver com o Senhor, Deus. Mas dá-nos a graça de reconhecermos aqueles a quem o Senhor já separa para esse ministério. Nós te agradecemos por tudo que vivemos aqui nessa noite, pelo ensino nas classes, pelo ensino das crianças, pela adoração, pelas orações, pela palavra, pela comunhão. E muito obrigado por todos os voluntários, Deus, que desde tão cedo serviram ao Senhor, servindo nessa comunidade de fé. Gente que abriu mão de descanso, de diversão, de entretenimento. Gente, Deus, que tem feito diferença nesse lugar. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. E glórias ao Senhor. Vão na paz, queridos irmãos.